Fala galera, vamos para o nosso treinamento de controle e versionamento Git. Meu nome é William, para quem não me conhece, e vamos iniciar aí o nosso Git. Roda a vinheta. De como começou essa ideia do controle de versionamento. Uma pessoa idealiza alguma ideia e começa a fazer um desenvolvimento, ele começa a criar uma versão de teste. Essa versão de teste, ela começa a crescer, entra novas pessoas, novos desenvolvedores e mais pessoas, acabando ficando bastante grande a parte de desenvolvedores e bastante código começa a crescer. Nisso daí, eles criam uma versão oficial e depois ele se torna uma versão 1.0. E conforme ela vai amadurecendo, vamos gerando a versão 2.0, 3.0, 4.0 e assim o crescimento é esporádico aí. Isso daí, como cresce muitas pessoas que estão atuando nesse projeto, acaba ocorrendo um problema. Imagina que essa pessoa que está em vermelho começa a fazer o desenvolvimento e precisa passar para todas essas pessoas que estão em azul esse código que ela fez, essa melhoria que ela fez. E eles precisam juntar tudo nisso em um código só. Então, vamos falar que nos primórdios aí as pessoas faziam isso aí por disquete, por CD, por pendrive, não sei se já existia o pendrive nessa época, mas precisava juntar esses códigos tudo em um só lugar. Então imagine o trabalho de a pessoa gravar o que ela fez no disquete, passar em um outro computador, colocar o disquetinho, pegar o programa, juntar tudo em um só e criar aquele monstro. No começo até que é fácil porque tem poucas aplicações, mas quando o código começa a crescer, o software começa a crescer, começa a ficar inviável essa prática. E dessa forma, uma pessoa idealizou o versionador de código. Exatamente. Que ele tem as principais funções de organizar, distribuir e gerenciar versões. Vamos explicar um pouquinho mais como que funciona esse versionamento de código. O que é um Git? O Git ele foi criado por o Phil des Linus Torvalds após tentar utilizar várias ferramentas de versionamento, porém todas sem sucesso. E seu objetivo principal era criar uma ferramenta que seria de open source, capaz de gerenciar as milhares de contribuições de códigos do kernel do Linux de forma eficiente. Exatamente, o Linus Torvalds, ele é o cara que criou o kernel do Linux. O esquema básico do Git, como que ele funciona? Você tem o seu repositório, que normalmente ele é chamado de master, ele pode ficar tanto no seu local de trabalho, como em um cloud. Exemplos, GitLab, GitHub e entre outros. Aqui no EV2 a gente utiliza o GitLab. Para você começar a mexer nesse repositório master, a primeira coisa que você precisa fazer é clonar o ambiente, clonar o seu repositório, clonar o master na sua máquina. Então, você clona e ele traz todos os códigos que estão lá no seu repositório. Passando um tempo, você vai desenvolver, colocar melhorias, implementar novas coisas, e esse código começa a crescer, começa a criar vários arquivos, e assim vai aumentando o seu pacote. E depois, quando você cria essa quantidade de pacotes, você precisa devolver isso daí para o seu repositório master. Como que a gente faz isso? Primeiro você vai pegar todos esses códigos que você fez, commitar, e depois fazer um push no repositório. Tem uma setinha aqui antes de fazer o push, que é o pull, que é extremamente importante quando você está trabalhando com várias pessoas em seu projeto. Como assim? Trouxe as coisas do master, fiquei um tempo desenvolvendo, pode ser uma semana, 2 semanas, 1 mês, e não voltei esse código que eu desenvolvi para o meu repositório master. Eu tenho que trazer as coisas que foram evoluindo com esse tempo. Quando tem mais de uma pessoa,
mais vezes você vai precisar dando pull, para o código não ficar ultrapassado e ele não ter perigo de dar o chamado conflito. Isso daí eu vou explicar mais para frente nos próximos slides para você o que seria esse conflito, tá? Após você fazer todo aquele trâmite de fazer o clone, comitar, dar o pull, dar o push, se você quiser fazer outras alterações dentro do seu repositório, já não é mais o clone que você vai utilizar. Você vai fazer o switch checkout, vai dar o pull do seu repositório master e ele vai trazer tudo que tem atualizado para você. Conforme a sua ferramenta vai evoluindo, conforme eu falei, vai entrando mais desenvolvedores. E nisso vai aumentar o número de pull requests que você está fazendo. E nisso, a pessoa que vai fazer esse pull request vai subir para repositório, porém ainda não vai estar no seu repositório. A gente cria com chamadas branches. E essas branches depois a gente junta no nosso master. Então é como se fosse cada pull request que a gente tem aqui, uma branch diferente que iremos fazer um merge no master. E para isso, tem uma pessoa que é responsável por fazer esse pull request. Por quê? Pode ser que ocorra os nossos conhecidos conflitos. O que é esses conflitos? Vamos supor que eu fiz o meu código, outras pessoas também fizeram o código delas, e quando foi subir para o repositório, todas as pessoas agruparam esses pull requests e começaram a fazer todos de uma vez no repositório master. O que vai acontecer quando for o responsável por fazer o merge? O conflito. Aqui eu coloquei um esquema básico de como que é o funcionamento do Git. Então, onde tem a nossa timeline ali, que é a nossa linha verde, que é o nosso master, nosso repositório master, nosso branch master. E nele tem conforme evolução, criando a versão 0.1, 0.2 e a 1.0, explicando um pouco melhor como que é esse esquema básico do Git. Dentro do master, eu crio uma tag chamada versão 0.1, que é a minha versão inicial, que não tem nada nela ainda. Dentro dela, eu posso ter criações de hotfix, e depois eu tenho, quando eu volto para o master, que eu faço o meu push, eu crio uma nova tag, que é a chamada AV0.2. E assim, conforme tenho vários hotfix, eu vou criando outras tags e juntando no meu master. Então, vai ter a 03, a 04, a 05, a 06, até um número infinito aí de correções. Só que a ideia é ter menos hotfix possíveis, né? Tirando isso, a parte de hotfix, a gente tem a nossa parte de desenvolvimento, onde a gente tira o branch do master e traz para sua máquina, que está informado na linha laranja, onde está o desenvolvimento. Então lá atrás, quando eu falei que a gente está pegando do repositório master e trazendo para a máquina do desenvolvedor, a gente está fazendo o pull. Então, neste momento aqui, a gente está tirando da versão do master, trazendo para o nosso repositório local, e onde eu vou estar fazendo todo o meu desenvolvimento. Após fazer meu desenvolvimento, eu vou nos meus commits, dou o pull novamente do master, conforme a linha está andando, eu tenho que trazer as coisas novas, dou o meu commit do master. Após o meu commit do master, eu crio uma release. Nessa release, eu crio a minha tag. Então, nesse caso, eu vou criar a minha versão 1.0 do meu código. Após criar minha branch, que eu vou subir no master, tagueio ela como a versão 1.0, volto para o meu master e ele cria a minha nova versão de sistema. Então, aquele caminho que eu havia passado anteriormente, onde a gente tira o código do repositório master, traz para a máquina através de um pull, comita, que é salvar as alterações, compilar, compactar tudo que eu fiz, dou o push, a minha aplicação volta para o meu master. William, sempre dou um push no master? Não, nunca você fará isso. Você sempre vai dar o pull do master da sua máquina, fazer essas alterações, criar a nossa chamada branch, que é a parte laranjinha, são as bolinhas laranjas. Após eu dou esse commit, eu vou dar o push da minha branch,
criar minha release, criar a minha tag e depois eu vou dar o push para subir para meu master. E depois, consequentemente, a pessoa responsável, como eu mostrei lá atrás para vocês, vai pegar essa branch que vocês fizeram e fazer o merge, criando a versão 1.0. Um pouco abaixo tem a parte de features, que são as bolinhas azuis, que representam algum bug que a gente pode ter encontrado no nosso código, ou às vezes alguma implementação a mais que a gente pode ter feito no nosso código em desenvolvimento antes de voltar para o nosso master. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o Git não é a mesma coisa que GitLab, Gitbucket, GitHub. O Git é um programa de versionamento. O GitHub, o GitLab, ele é um servidor na nuvem que armazena o nosso código Git. Algumas interfaces de controle Git que nos auxiliam aí para a gente não ficar em linhas de comando, né? Que o Git, como vocês sabem, são todas linhas de comando, como naquela tela preta do DOS. O Git commit, Git pull, Git push, entre outros comandos Git. Existem interfaces de Git para auxiliar a gente nesse trabalho que a gente tem. Existe o Git Kraken, Git Atomic, Git for Windows, Git for Linux, Git for Mac, e o que eu utilizo bastante é o Tortoise Git, que me ajuda bastante para fazer esse controle de versionamento. Como ele funciona na prática? Vou abrir para vocês, vamos criar aqui um do zero, o funcionamento. Vou abrir, crio aqui uma pastinha para mim, armazenar meu código. Dentro da minha pastinha aqui que eu criei, repositório local, eu vou trazer as minhas coisas do Git para cá. Então, vamos lá. O que a gente utiliza aqui na EV2 é o nosso Goff. Vou logar aqui nele. Vou criar um projetinho para a gente começar a testar. Webinar. Opa. Aqui eu posso colocar se o projeto vai ser da EV2, se pode ser um projeto meu só, se eu quero um projeto que seja privado, um projeto que seja interno, um projeto público. O que é um projeto público? Outras pessoas de qualquer lugar do mundo conseguem acessar o seu código, pode fazer implementações, pode fazer alterações e depois elas vão subir as branches para você fazer os seus commits, fazer os seus merges. Isso é a ideia do finlandês que eu passei lá atrás para vocês. Então, eu vou criar o projeto. Aqui eu vou adicionar meu README. Então, alguma coisa falando sobre o meu projeto. Projeto Webinar. E vou commitar. Após o meu commit, o meu projeto aqui, ele já começa a criar forma. Ele já tem até um arquivinho aqui, que é o meu README. Agora, eu criei o meu repositório master, que ele está aqui, eu preciso trazer para minha máquina, como diz o PowerPoint que eu havia mostrado para vocês. Para isso, eu dou um clone, eu vou utilizar o meu Tortoise aqui, eu não preciso fazer por linha de comando, que nem eu falei para vocês. Só colocar a URL, eu posso colocar o nome da pasta que eu quero, e nisso ele vai estar clonando todo o meu repositório lá do master. Ele pede meu usuário e senha para autenticar, eu digito e ele trouxe tudo que está lá. Nesse caso, o README que eu criei lá, ele já está aqui. Nesse caso, eu trouxe o código do master para minha máquina, vou começar a fazer o meu desenvolvimento. Abro o meu Visual Studio. Para facilitar, eu pego o meu repositório local, jogo aqui, e ele vai começar a trazer todos os meus arquivos que estão aqui dentro. Vou criar um novo arquivo, teste webinar, escrevi errado webinar, .js. Então, criei um arquivo JS aqui, eu posso escrever qualquer coisa no meu arquivo JS. Vou salvar, ele vai ficar vermelhinho aqui já, quer dizer que eu tenho uma alteração no meu código.
Ele já está aqui dentro, quer dizer que eu tenho uma alteração, eu tenho que vir e dar o adicionar. E nisso, ele já adiciona no meu pacote aqui, no meu webinar junto. Após isso, após essa alteração, eu tenho que dar meu commit, como eu havia falado, na minha nova branch. Crio minha branch. Aqui eu coloco a mensagem falando o que eu alterei, a minha informação que eu alterei, porque quando sobe lá, a pessoa que vai dar o merge às vezes não sabe o que você está subindo, então você mostra a sua ideia que você fez. Então, teste do webinar do William. Do William. Dou o meu commit, ele já fala que teve uma alteração e ele passa a ficar a bolinha verde aqui falando que foi o sucesso. Como eu havia falado antes, quando tem muitas pessoas fazendo várias alterações, eu posso dar o meu pull. E nesse caso, eu vou dar o pull do master e trazer algumas alterações caso tenha alguma alteração. Então, vou dar o pull do master, ele vai verificar se existe alguma coisa que foi alterada no master nesse tempo que eu estou atuando. Ele viu aqui. Caso tenha problema, ele já vai acusar para mim aqui que teve diferenças, que teve conflitos, e eu já posso estar resolvendo, não preciso deixar para o pessoal que vai fazer o merge lá no repositório master. Nesse caso, deu sucesso, não teve nenhum problema. Eu venho e vou fazer o push da minha branch, que ele vai subir no meu master. Nesse caso, a gente já fez quase todos os passos a passos lá do meu PowerPoint. Tive o master, clonei, trouxe para minha máquina local, fiz todas as alterações, comitei, atualizei o meu código com o pull do master e agora eu estou subindo a minha branch. Nesse caso, quando eu venho para cá, vai ter a minha branch webinar que está aqui e o meu master. Então eu tenho que juntar minha branch webinar no meu master. Faço meu merge request, que é os pulls requests, e junto no meu código. Juntou. Agora o meu projeto, ele passa a ter o meu readme e até o meu código teste webinar que eu criei, com todos os meus caracteres que eu coloquei aqui. Quando outra pessoa for mexer nesse código, fazer alguma alteração, ele pode vir clonar e ele já vai trazer isso daqui. William, terminei de fazer minhas alterações, eu preciso voltar para o meu master. Vou vir aqui, vou dar o meu switch checkout, volto para a minha branch master. William, sumiu meu arquivo, o que eu faço? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Como eu voltei para o meu master, ele voltou para a aplicação que estava antiga na sua máquina. Então, lembra, depois de fazer o clone, de subir, eu tenho que dar meu pull do master e meu arquivo, ele volta a aparecer. E assim, todos os desenvolvedores vão fazendo alterações, vão criando novos arquivos. Vou criar mais um arquivo aqui. E o file teste2.js. Mesma situação, faço minha alteração, venho aqui, adiciono no meu projeto, deu sucesso, ele já apareceu maisinho, comito na minha branch, coloco algum comentário, comito, fecho, dou o pull do master, para ver se teve alguma alteração. Não teve nenhuma alteração, sucesso, subo novamente a minha branch agora, sucesso, e agora novamente meu código está aqui para mim fazer o meu merge. Vou juntar, fala que estou sendo eu que estou fazendo o merge, dou um merge, deu sucesso, deu sucesso, venho aqui, meu switch checkout,
volto para minha aplicação master, ele sobe meu arquivo, dou por o master novamente e meu arquivo irá voltar aqui. Pessoal, isso daí é um dos grandes problemas que a gente até tem aqui na EV2, que eu já errei, muitas vezes pessoas já erraram nesse pull, commit, pull, push, clona, dá merge, conflito, e a gente acaba até atrapalhando um pouco o desenvolvimento de outras pessoas. A ideia desse webinar é trazer para vocês aí um passo a passo, um pouco mais de conhecimento de como que funciona o Git, como que ele se comporta, como que é feito por trás lá, quem que resolve as coisas, quem faz as alterações para auxiliar vocês aí no dia a dia